Bem-vindos à Volatilidade Explícita. Olá, estamos começando mais um episódio de Volatilidade Explícita com o Call Tático, onde nós temos um momento muito importante agora, porque a gente sabe que bolsa na máxima histórica, para cima de 160 mil pontos, começa aquele movimento de FOMO, né? Fear of Missing Out, todo mundo vendo que a bolsa está subindo, começa a ser notícia e começa naturalmente uma busca por mais alocação em bolsa, né? E a gente tem falado que talvez essa foi uma das máximas históricas menos comemoradas, né? Porque a gente via num cenário aí muito incerto, com muita gente fora da bolsa, então muito gestor, muito investidor, pessoa física não pegou essa alta, né? E agora fala, poxa, mas eu não quero ficar de fora dessa festa, né? E ao mesmo tempo a gente está em dezembro, chegando no começo do ano, onde naturalmente todos os investidores começam a rever as suas alocações e pensar onde eu vou investir para o ano que vem. E naturalmente que nesse momento, com a bolsa nesse patamar, nessas notícias com fluxo tão positivo, a bolsa parece ser o call óbvio, onde todo mundo está olhando e falando, poxa, quero ter mais alocação em bolsa. No entanto, a gente sabe que 2026 é um ano que espera muita volatilidade, muita incerteza, porque nós temos uma eleição no Brasil que a gente sabe que novamente deve ser muito polarizada, né? A gente sabe que sempre tem um candidato mais pró-mercado, um candidato menos pró-mercado, e isso naturalmente vai trazer muita volatilidade, vendo quem está saindo na frente das pesquisas, quem entra para trás. Então a gente sabe que isso tem muitas incertezas locais e muitas incertezas internacionais também. A gente tem visto guerras aí acontecendo em países vizinhos ao Brasil, que a gente ainda não entende qual será talvez a nossa posição oficial aí do governo, talvez que a gente saiba que é um governo que tem uma certa proximidade aí. Então, a gente sabe que é um ano de muitas incertezas e que todo esse investimento em bolsa faz sentido? Sim, faz sentido. A gente sabe que a bolsa ainda está barata, mas nós queremos fazer isso de forma responsável. E para isso nós vamos trabalhar e tentar mitigar dois tipos de risco. O risco não sistêmico, que é o que a gente faz através de uma diversificação, né, usando aí como base a teoria básica de elaboração de carteiras de Markowitz, onde ele fala exatamente para você não colocar todos os seus ovos numa cesta só, porque por mais que a gente possa hoje estar investindo em empresas que a gente gosta, que sejam muito positivas, mas que a gente não sabe ali se pode ter alguma surpresa que não está sendo esperada, alguma troca de presidente, de controle, que possa gerar mudanças na empresa ou até mesmo efeitos macroeconômicos que podem gerar impacto direto na receita das empresas. Então isso a gente diversifica para poder mitigar esse risco, né? A gente não quer colocar todos os ovos numa cesta só que para o ano que vem, talvez o mais importante não seja minimizar essa categoria de risco não sistêmico, mas sim o risco sistêmico, né? Que aí é onde a gente vai fazer o famoso hedge da carteira, porque a gente sabe que o movimento, como a gente estava falando de eleições, geralmente se subir, pode ser que suba tudo, e quando cai, cai tudo. Então é aquele movimento que não é que é uma empresa que está se destacando ou outra empresa, é muito mais vamos dizer assim, um bom ou mau humor do mercado como um consenso falando mais alto. E para isso que a gente precisa fazer o hedge, e por isso que nós temos especialista aí, talvez a maior referência nacional no assunto, Guilherme Fleury, para poder mostrar como a gente faz esse hedge. Boa tarde, Fleury, como que estão as coisas por aí? Boa tarde, Arruda. Primeiramente, eu queria completar que dezembro é um ano que tradicionalmente, ou mês tradicionalmente, que dá uma puxadinha na bolsa, até porque vai se fechar a cota de fundo, vai fechar a posição de tesourarias e, portanto, vai ter o famoso pagamento dos bônus. Então, todo mundo quer fechar no melhor cenário, a liquidez dá uma diminuída, então é da natureza do ser humano maximizar retornos, e essa puxadinha, ela é histórica. Sempre que dá uma oportunidade, a bolsa sobe em dezembro. E também dezembro é um mês que, historicamente, eu sempre tive uma demanda muito grande por parte dos agentes econômicos, sejam eles fundos de investimentos, de ações multimercados e até fundos de pensões que olham para o mercado e falam o seguinte: a bolsa puxando, principalmente quando ela se encontra nos máximos históricos, vira-se um ano, a gente sabe que muitas coisas vão acontecer, e por que não analisar uma hipótese de comprar uma put, travar a sua posição e já começar o ano sabendo o pior cenário de drop-down que vocês podem esperar? Obviamente, um hedge por beta
pelo Ibovespa, a gente está travando uma estrutura por correlação, certo? Portanto, nós temos que acreditar que a correlação vai fazer sentido econômico e, portanto, é algo que tem grande demanda por hedge no final do ano, porque fecha-se o ano, paga-se o bônus, o ano seguinte meta nova, e meta nova significa que temos que ganhar dinheiro e, o mais importante, não podemos perder, né? Então, no mercado onde o Ibovespa está no high histórico desde o seu início da sua série e também um high histórico que ninguém praticamente pegou, os grandes agentes eles estavam muito mais olhando fundo imobiliário, títulos públicos e privados, dado que a gente está com um cupom de IPCA muito aberto, muito alto, então é um juros real muito atrativo, que poucos países do mundo conseguem ter juros reais nessa magnitude e também juros nominais. Então, este ano foi um ano que foi muito falado na renda fixa. E a renda variável, ela foi, de certo modo, não privilegiada, porque, obviamente, hoje, a priori, todo mundo sabe quem andou mais, então quem apostou na bolsa de fato ganhou dinheiro, porque são poucas ações que estão próximas dos lows históricos, a maioria das ações estão muito mais próxima dos máximos históricos, então, portanto, este cavalo, boa parte do mercado, ele perdeu, né? E por isso que um ano eleitoral, onde temos uma eleição aqui, pelo menos nas pesquisas, em dezembro de 2025, mostram aí quase que um empate técnico, então a gente não pode dizer que existe um candidato favorável e um candidato a ganhar a eleição e o outro desfavorável a ganhar a eleição ou perder, porque nem foi definido o candidato que vai competir com o atual. Então, portanto, a gente sabe que o ano que vem vai ser um ano de muita volatilidade, então, portanto, a gente pode ver o Ibov batendo novas máximas e, ao mesmo tempo, realizando à medida que novas informações vão sendo acrescidas, né, e, portanto, os ativos vão ser reprecificados praticamente em tempo real. Basicamente ano que vem, Copa do Mundo, o que vai ter muita informação atrapalhando o mercado, eleição, e aí ainda uma possível, um popurrí de guerras estourando, inclusive pode ser que estoure uma guerra aqui no nosso vizinho, né? Basicamente no nosso quintal, que é uma coisa que praticamente o Brasil nunca viu acontecendo, pelo menos isso aqui há séculos que não acontece uma guerra no qual a gente pode também ser envolvido por tabela. Então, aperta os cintos, o piloto pode sumir do avião e, portanto, muita turbulência. E turbulência, por que não fazer uma análise de um seguro da sua carteira? E o que nós vamos descobrir hoje na análise é que este seguro no Brasil é de fato muito barato e nós vamos observar aqui até um contrassenso. O mercado tenso, o mercado nervoso e contratar um seguro para sua carteira de ações talvez nunca esteve tão barato, dado esse cenário turbulento. Voltando aqui a palavra para o Arruda. Arruda, conta para a gente um pouco as ações que você andou pesquisando e que você recomendaria como uma carteira possível de investimento para 2026. Bom, legal. Bom que você tocou num ponto muito importante sobre a construção dessa carteira. Na verdade, essa carteira nada mais foi do que um compilado que a gente fez com as principais casas internacionais e nacionais, vendo o que eles estão recomendando de ações. Então não foi uma carteira que nós desenvolvemos, mas foi muito mais talvez vendo a moda das ações que mais aparecem pelas grandes casas que cobrem o mercado brasileiro, né? Então é legal a gente fazer esse desenho e entender que essa carteira que a gente começou a olhar, ela principalmente tem algumas características muito importantes, né? Porque ano que vem, talvez não é aquele ano para você tentar, como o Fleury colocou também, com muitos riscos, você ter o melhor desempenho, né? O que a gente falou sempre. Não é aquele cavalo que vai ter o melhor retorno. Isso não é um investimento saudável e consistente no longo prazo, mas sim a diversificação. E ano que vem é um ano de cautela, não é o ano para você querer ficar rico da noite para o dia. Então, por isso que essa carteira ela vai buscar algumas características. Quer ter resiliência. Então a gente tem empresas que sejam bem estruturadas. A gente vai ver que a gestão das empresas talvez é um dos fatores mais importantes e comum na composição de todas essas empresas, né? Não é nenhum caso de turnaround, de empresa que está querendo se reinventar, mas empresas que historicamente mostram retornos consistentes, né? Com um gerenciamento muito
rígido, vamos dizer assim, uma proteção cambial, porque a gente sabe que o câmbio pode ser uma das grandes variáveis para o ano que vem. Então, de certa forma, por mais que no momento atual a gente não tenha visto o dólar pressionado, a gente sabe que para o ano que vem, dependendo se aquele candidato mais pró ou menos pró-mercado começa a se destacar nas pesquisas que hoje estão muito emparelhadas ali, muito na casa dos 50%, a gente sabe que o dólar pode ser uma variável que ou pode dar um retorno adicional ou pode tirar retorno da nossa carteira. Então a gente tem que ter esse tipo de preocupação e exatamente proteção como das quedas bruscas. Então a gente vai procurar empresas resilientes, com receitas mais recorrentes e produtos inelásticos, né? Que independente do cenário, comer todo mundo vai ter que comer. Se você precisa ir para um hospital, você não tem o que fazer, você vai para o hospital. São coisas que você não deixa de fazer, né? Então, para começar aí o primeiro grupo, onde tem praticamente 35% da carteira, tem o nosso bunker, vamos dizer ali, né? A grande segurança, que é o quê? Itaú, BB Seguridade e Sabesp. Itaú, principal banco brasileiro, dispensa apresentações, né? É um banco que você sabe que ele está fazendo essa lição de casa, de conseguir fazer essa digitalização, essa modernização. Então ele tem um histórico aí de grande bancão, mas que também está sabendo navegar muito bem nas inovações e por isso ele é uma das principais composições da carteira aí com 15%, um peso bem relevante para a carteira, junto com BB Seguridade em segundo, que tem 10%, né? Mas que também é isso, tem sido uma empresa que é reloginho, uma vaca leiteira, né? A gente fica sempre acompanhando os resultados da empresa e muito aquela história do déjà vu, né? Meio que a gente é exatamente o que o mercado esperava, é o que ela entrega e é exatamente isso que a gente quer para esse ano de volatilidade, não queremos surpresas. Sabesp também, saneamento básico, tipo de coisa que você precisa, não tem como você ficar sem, minha conta veio mais alta. Tudo bem, você tem que pagar e seguir porque não tem o que fazer, é necessidade básica, né? Então percebe que essas três empresas com características diferentes, mas elas compõem aí talvez a nossa segurança ali da carteira, o nosso zagueirão, são empresas que a gente não entende que vão ter um retorno extremamente absurdo, mas também num cenário de queda são empresas mais resilientes, empresas que vão se segurar. Um segundo movimento aí da nossa carteira, a gente tem mais essas empresas que vão ter commodities, um pouco mais de exposição internacional, exposição cambial. E aí entra Vale, VEG e Suzano. A Vale por muitos anos também foi a nossa queridinha. Depois ela passou por um momento turbulento aí porque ela tem muita exposição à China, então naturalmente ela ficou um pouco de lado, mas ela parece também que tem uma nova gestão aí que já está mais de um ano ajustando a casa, ela tem começado a melhorar os resultados dela. A gente entende que também a China tem um certo movimento que a gente não vê mais aquela grande promessa, mas ela tem também tido uma constância de crescimento importante para a nossa carteira, então acho que Vale volta a estar com essa exposição ali, como também uma das grandes empresas muito importantes para o próprio Ibovespa, para a gente poder ter na nossa carteira. VEG é outra queridinha histórica da Bolsa, né? Também passou por momentos talvez turbulentos aí um pouco mais no passado recente, mas é uma empresa que ela se reinventa, ela está sempre mostrando uma diligência muito importante, está sempre acompanhando os movimentos de mercado, tem sempre inovado e ela também tem um movimento que pode ser muito favorável aí de exportações para nossa carteira no momento, né? E ali um pouquinho de pimentinha, talvez Suzano, também empresa que dispensa apresentações, líder mundial aí no segmento de celulose, né? Ela é uma empresa que talvez não seja essa empresa que a gente entende que tem uma ótima oportunidade de crescimento no momento, mas se o dólar eventualmente começar a sair fora do controle, é uma empresa que pode se beneficiar. Então ela tem 5% ali na nossa carteira, exatamente muito mais como talvez esse hedge cambial para a gente ter algum tipo de proteção. Porque lembrando, o ideal de uma alocação seria a gente pensar numa carteira global, né? Não só em Brasil. Mas como a gente está falando de uma carteira Brasil aqui, a gente acaba que precisa ter esse tipo de preocupação também. E aí talvez os nossos atacantes ali, empresas que a gente entende que pode ter um retorno um pouco melhor, mas que também um risco um pouco maior, mas que ao mesmo tempo tem 45% da carteira, né? Mas que a gente sabe que esses riscos a gente vai tentar controlar depois via hedge, que o Fleury vai explicar pra gente, teria Raia Drogasil, Prio e Localiza. Né? Localiza também é uma empresa que tem uma ótima gestão, a gente tem visto ótimos resultados, mais focado no mercado interno e que a gente sabe que se a economia melhorar, ela pode surfar bem esse movimento, né? A gente tem visto uma série de inovações tecnológicas que acabam tendo uma externalidade positiva para Localiza também, então por isso vale a pena a gente ter ela na carteira, né?
com 5% de alocação ali também, uma alocação mais controlada. Lembrando que nessa área a gente está, como são empresas de maior volatilidade, a gente deixa uma alocação menor, dado que ano que vem a gente tem essa preocupação talvez com o movimento mais turbulento, né? A Drogasil, saúde, medicamentos, como a gente fala, produtos inelásticos, por mais que a gente possa não querer ter esse tipo de gasto, é o tipo de gasto que a gente nunca quer, mas que a gente precisa. Então, é uma empresa boa para a gente ter na nossa carteira. E Prio, para a gente ter uma exposição a petróleo, a gente tem visto tudo que tem acontecido globalmente em petróleo, mas a gente não queria ter uma empresa que talvez essa questão do governo pode impactar, né? Então, a gente precisa ter uma empresa que esteja menos exposta a oscilações de governo, mas que tenha essa exposição a petróleo. Então a gente colocou uma alocação ali mínima também de 5% para a gente poder ter uma exposição. E a última grande aposta da nossa carteira é uma empresa que tem entregado um resultado muito positivo nesse ano. A gente tem visto uma excelente rentabilidade, é uma empresa que passou por esse processo de privatização, essa nova gestão tem feito a lição de casa muito bem feita, então é uma empresa que a gente sente muito segurança e também é uma empresa que ela atua num segmento muito importante, fundamental, que é a Eletrobras, né? Então a gente colocou ela também ali como, de certa forma, um goleiro, mas que ao mesmo tempo tem tido um movimento de mercado muito favorável que tem ajudado ela e que a gente entende que pode entregar um bom resultado. Então, para a gente resumir essa carteira, a gente tem praticamente 30% da carteira que de alguma certa forma tem uma exposição a dólar, né? Para a gente ter essa preocupação com essas três variáveis, né? Dólar a gente tem uma certa exposição. Economia interna e juros, que é outra variável muito importante, a gente tem praticamente 70% da carteira, natural, estamos no Brasil, a gente vai acabar tendo essa exposição, né? E a última questão, que é a questão da inflação, a gente também tem Eletrobras, Sabesp, BB Seguridade, que vão proteger o seu capital. Então a gente se preocupou exatamente com essa questão de inflação, crescimento, juros e câmbio para a gente ter essa alocação diversificada e estar protegida. Eu vou deixar uma tabela aqui embaixo depois, para vocês verem exatamente o comparativo de como que fica cada empresa, né? Como que cada uma ela vai reagir à questão do dólar, questão da inflação, questão de variáveis que podem oscilar, e aí você tem mais ou menos a alocação por papel que a gente colocou, quais em papéis vão ser penalizados e quais papéis se beneficiam com as oscilações dessas ações, dessas variáveis, desculpa. Bom, dada essa diversificação que a gente fez de portfólio, sempre pegando empresas grandes líderes nos setores que oferecem talvez uma proteção maior. Agora a gente sabe que talvez tenha variáveis que estão completamente fora do controle delas, que é o que a gente chama de risco sistêmico, e para isso eu passo a palavra para o Fleury para poder mostrar exatamente para a gente como que a gente vai poder se redear e ficar preparado para eventuais desvios de rota no meio do caminho aí. Perfeito, Arruda. Então vamos lá, né? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, antes de entrar na própria análise, eu peguei a carteira recomendada que o Arruda compilou com as principais casas de research, os pesos sugeridos, né? E portanto o que eu fiz? Eu peguei o nosso ativo Ibovespa, o nosso índice Ibovespa, e fiz aqui uma regressão, né, entre a data de 5/12 de 2025, que é a data que nós estamos gravando esse call tático, até 24/10 de 2024, buscando aqui uma janela de um pouquinho mais que um ano, né? E portanto, qual foi o meu objetivo? Primeiro, entender qual que vai ser a correlação, o R2 e o beta, certo? A primeira coisa que me chamou a atenção aqui é o R2 de 81% relativamente alto, né? Então quer dizer que existe aqui a carteira ela está fazendo sentido com a regressão, ou seja, a possibilidade de descolar isso daqui é pouco provável, mesmo a gente tendo aqui, criando o índice da variação dos próprios ativos, a gente vê que esses ativos estão quase como todos descorrelacionados, né? Então essa descorrelação individual de cada ativo contra o próprio índice e com R2 elevado me mostra que acabou ficando algo bem consolidado. E quando a gente junta um índice criando com o número 1 da data 24/10 de 2024 até a data de hoje, a gente percebe que a somatória das ações conseguiram acompanhar muito bem o índice Bovespa, tanto que a correlação está em 90% e o beta 91%. Esses dois números são extremamente elevados e mostram que está
bem aproximado, tanto a sexta quanto o Ibov. Então, quando a gente olha estes números em relação à possibilidade de nós olharmos o hedge individual, e o que seria o hedge individual? Individual é muito simples. Eu abro para cada linha do sistema apreciador, eu coloco o ativo recomendado, né? Vou colocar o prazo de 252, mirando aqui uma janela de 1 ano. Então, estou setando essa primeira análise para a data de 14 de dezembro de 2026. Nesta data do ano que vem, nós já vamos saber quem será o novo presidente, né? Já vai ter passado o grande evento do ano, perfeito? E, portanto, a gente consegue saber hoje quanto que o mercado estaria ofertando uma put para cada ação, certo? Então vamos entender o que foi calculado aqui. Itube, papel a 43,10, strike 43,10, portanto é the money spot, cujo strike é igual ao spot, está valendo agora quanto? 3,85% do notional. Ou seja, um valor baixo para a gente estar travando Itaú. E Itaú, se nós vamos ver aqui, ele está onde? Ele está literalmente nas máximas históricas, né? Então nós estamos travando um papel nas máximas históricas a um custo de aquisição extremamente barato. Tá? Aí vem Sabesp 5,11, vem VEG, e assim por diante. Então eu precifiquei aqui, ativo por ativo, o custo individual da put. E a gente consegue ver que Itube e Brasil Seguridades vão ter aqui os custos mais baixos, sendo BBSE 3 o custo de 3,10% do notional, sendo o menor custo. Para a gente entender a relação do Ibov, eu precifiquei aqui por último Ibov uma put também para o ano, e seu custo está 2,85. Isso acontece porque o Ibovespa, por ser uma cesta e ser compostos por muitos ativos, o que acontece na prática é a disparidade das grandes variações que a gente vê nos single names individuais, eles são mitigados quando eu crio um índice. Então, portanto, esse ruído ele vai ser diminuído, e por ele ser reduzido, o custo de aquisição da put fica de fato mais barato, certo? E aqui nessa planilhazinha de Excel, o que eu fiz? Essa aqui foi preparado ontem, no dia 4/12 de 2025, e eu precifiquei individualmente todos os ativos e precifiquei também a put de Ibov. Então, portanto, no momento que a gente começa a ponderar o notional, eu presumi uma carteira de 100 mil reais, portanto, esse daqui vai ser o notional que vai ser quebrado para cada single names, né? E, portanto, aqui dá o lote equivalente para cada dado o peso e dado o notional, e aqui eu multipliquei o quê? O custo vai ser o preço aqui do derivativo já em percentual do notional, vezes o notional. Então, portanto, o custo de redear individualmente essa carteira está em R$ 5.388, o que dá 5,39% do notional. E na hora que eu vou analisar o Ibovespa individual, somando 100% do patrimônio, o custo vai para 2,95. Então, na prática, o que acontece? A gente tem aqui o custo do Ibov sendo aqui uma fração da carteira como um todo, é 54%, vulgo metade do valor, né? Então, portanto, fazer a troca dos single names que tem uma volatilidade mais elevada, certo, do que o índice, que é uma cesta, isso daqui é sempre o esperado. E quando a gente junta pelo fato da nossa análise, a gente consegue ver dentro da nossa análise uma correlação de 90, um beta de 91 e um R2 de 81, fica claro para a gente que existe uma aderência. Então, esta troca aqui não é algo extremamente inteligente de ser feito. Talvez não numa razão de 1 para 1, eu vou discutir isso daqui um pouco. Talvez fazer um pouquinho mais do Ibov, dado que o custo seja mais baixo, inclusive para cobrir um pouquinho o risco aqui da correlação e do beta. Esse daqui foi calculado ontem, os dados tendem a parecer muito parecidos, vai mudar um pouquinho do que eu estou precificando agora, mas a gente percebe que para chegar o correlação a 100% é praticamente impossível, porque eu estou pegando ativos que podem até fazer parte do Ibovespa, mas não compõem a sua totalidade, certo? Então, portanto, a correlação não é de 100%, então existe uma falha de erro, que o R2 captura, que está aqui em 18,5%. Então, portanto, nós vamos fazer um trabalho para cobrir um pouco mais este risco,
né? E ter uma carteira que seja funcional, porque a minha ideia qual que é? Em vez de te gastar 5,39, vamos trocar pelo hedge no Ibov, porque o custo de fato ele é mais barato e, portanto, pagar aqui 3% aproximadamente do notional para travar uma carteira cuja eleição do ano que vem, que pode ganhar um candidato pró ou contra mercado, que hoje a probabilidade é 50%, isso aqui me soa muito barato e de fato é, certo? Portanto, aqui eu só repliquei os dados aqui, inclusive, e aqui são as médias móveis. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é simplesmente o conteúdo que eu vou deixar disponível para esse call tático para que vocês possam analisar, certo? E, portanto, o que eu fiz aqui? Aqui vem a nossa grande conclusão, né, desta primeira parte. Se a gente quiser fazer o hedge para um ano, né, o que seria ideal? Correlação de 90, R2 de 81, beta de 91. Então, a gente pode ter 3 tipos de lançamento: conservador, moderado ou agressivo, né? Então, conservador, o que eu faço? Eu faço 100% do notional, mais 9, que é a diferença do beta, para 100%, e mais 10%, que é a diferença da correlação. Então, eu vou comprar um notional de 119%, ou seja, de quase 120 mil reais, eu vou estar overhedged exatamente para cobrir essa diferença. Então, portanto, ao invés de eu gastar 2,95 para redear 100% do Ibov, estou gastando 3,51 e, portanto, ainda continuo com uma boa diferença de 1,88% da carteira recomendada, certo? Portanto, estar overhedged e cobrir a diferença de correlação e beta, o que vai gerar um pequeno custo adicional, mas nada muito relevante, porque a gente está falando de 3,51 para 2,95, 0,56% do notional. Isso aqui é a abertura do Ibovespa, né? Hoje o Ibovespa está caindo quase 1,5%. Então, portanto, isso aqui é 1/3 da variação do Ibovespa de hoje, tá certo? O que mostra que duas variações iguais a hoje já cobre praticamente o valor do hedge. Isso mostra como ele é barato, né? Moderado, eu só vou colocar em relação só a diferença do beta, o que falta para completar 100%, para dar uma melhor aderência, certo? E, portanto, em vez de comprar 100%, eu compro 109, então o meu custo vai para 3,22, eu vou ter uma economia de 2,17% sobre a cesta como um todo, e agressivo eu faço 1 para 1, então o próprio valor da cesta é o que eu estaria comprando 100% do notional, então a diferença está em 2,44 aqui, vulgo metade, certo? Então, optar por um hedge de um ano, você está se protegendo por um evento logo depois da eleição, né? Existe também a possibilidade da gente analisar, montar o hedge não para um ano, para 2 anos, né? Porque alongar de um ano para 2 anos é dar a oportunidade do hedge funcionar caso a gente tenha aqui uma eleição cujo o candidato que não agrade o mercado ganhe, né? Porque a bolsa tende a ir uma direção a 100 mil pontos, sub 100 mil pontos ao longo do tempo e, portanto, a gente tem um ano a mais para capturar este movimento. A pergunta é muito simples. Trocar a carteira de um ano para 2 anos, ele vai ser inteligente? Resposta: sim, né? Porque aqui o que eu fiz? Eu mantive os mesmos ativos, né? Mantive as mesmas proporções e o que eu fiz? Eu precifiquei a carteira teórica, o que seria o custo de eu alongar o prazo de um ano para 2 anos. Surpresa, o custo aumentou, mas não muito. Então, na prática, aqui estão os preços individuais de cada hedge, né? Então, a gente continua aqui com BBSE3 tendo o menor custo 3,91, YouTube mantendo a segunda colocação 4,31, certo? E a gente teve a carteira encarecendo para 6,14, uma diferença apenas de 0,76 basis points. Portanto, nós estamos pagando 0,76 basis points a mais para alongar o seguro da carteira de um ano para 2 anos, né? Se ganhar um candidato pró-mercado, o mercado vai disparar, a bolsa vai romper os 200 mil pontos e, portanto, este seguro vai só ter encarecido e 0,76. Nada, isso aqui vai ser um dia de mercado, vai pagar essa diferença, certo? Mas se dá uma eleição cuja um candidato que ganhe continue mantendo o que vem sendo feito, a gente vai ter uma realização mais forte e isso daqui, essa diferença financeira
para alongar um seguro um ano vai gerar bons ganhos, e ainda por fato das volatilidades em si estarem muito baratas hoje, né? Praticamente de todos os ativos a volatilidade está muito barata, depois eu vou comentar um pouco da vol, né? E portanto a gente sabe que no estresse todas as vols sobem, e se a vol subir nós vamos estar comprados em puts e essas puts vão se valorizar pelo aumento da volatilidade. Então haverá ali uma valorização do seguro em si antes da gente até exercer o mesmo. Perfeito? E o custo do hedge da carteira como um todo vale agora 3,11, 0,16% de aumento de custo. 16 basis points para você alongar o seguro de 1 ano para 2 anos. Então, a gente só vai precisar do seguro em caso de um sinistro, e alongar o seguro por esse custo me parece algo bem óbvio de ser feito, né? Aqui eu fiz os estudos da carteira teórica, fazendo a regressão pelo Ibov, e a gente vê que a correlação está em 89, o R2 79, o beta 90, então nós pesquisamos isso para o prazo aqui até 23 de 10 de 2023, os números ficaram muito alinhados, né? E mantendo a mesma proporção aqui, eu sugiro uma carteira conservadora, no qual a gente estaria com a diferença do Correll para o beta comprando mais 21%, então o custo sairia de 3,11 para 3,76, uma diferença de 2,38% em relação à carteira recomendada, ou a compra individual das puts de cada uma das ações, né? Moderado 10% no beta, e portanto o custo vai cair de 3,76 para 3,42, e agressivo aqui 3,11 sendo o custo original da carteira, dando uma diferença de 3,03%, portanto está pagando 3,11% para ter um seguro para 2 anos, certo? Arruda, volto aqui a palavra para você. O que você achou aqui desta análise? Sensacional, né? Se a gente parar para pensar tudo que a gente tem de expectativa para o ano que vem de incertezas, esses valores que você está passando de proteção faz todo sentido, né? Lembrando que esse tipo de estratégia não tem absolutamente nenhum tipo de limite na alta, né? Você vai surfar 100% da alta, né? Não vai ser aquele negócio até 10%, até 15%, não. Tudo que tiver de alta você se beneficia. Agora, no cenário de queda, você está aí completamente protegido, né? Imaginando que nenhuma empresa caia muito fora da proporção do beta, né? É bom sempre lembrar isso, porque nós não estamos fazendo a proteção no próprio ativo objeto, nós estamos fazendo no índice de referência, ajustando pelo beta, mas a gente sabe que pode ter alguma oscilação. Mas, no geral, acho que é uma estratégia que faz todo sentido, né? E acho que até um pouco de oportunidade, porque, como você falou, né, Fleury? A bolsa nessas máximas históricas que a gente está vendo agora, a volta muito barata, então esse seguro está muito barato, né? E tem que aproveitar exatamente esse momento para fazer o seguro, né? Não é na hora que tiver aquela catástrofe, que começar todo o calor da eleição, agora é a hora de fazer a proteção. Não, aí já está tarde demais, né? Provavelmente acho que esse seguro vai estar 2, 3, 4 vezes mais caro para fazer, né? Então, acho que é bem isso mesmo, né? Na hora que estiver montando a locação, já faz junto à proteção. Acho que o valor está, particularmente, acho muito abaixo até do que eu esperava. Acho que ficou realmente muito atrativo. E, de novo, dado que toda a alta vai ser ilimitada e, eventualmente, a gente sabe que um candidato pró-mercado pode levar essa bolsa para patamares muito altos, né? Porque se a gente olha pelo valuation das empresas, a gente não entrou no detalhe aqui porque a gente não teria tempo, esse vídeo ficaria muito longo, mas eles estão muito atrativos ainda, né? Então a gente sabe que todas as empresas têm um potencial de crescimento muito forte. Então acho que faz todo sentido, né? Você ter essa exposição em bolsa, mas com um hedge bem estruturado. Achei muito, muito atrativo. Apenas para colocar uma análise um pouquinho mais avançada, eu deixei preparado aqui um relatório no Polynomial, no qual eu peguei toda a nossa carteira, assim como Ibov, e eu fiz uma pesquisa no banco de dados da FDerives. Eu perguntei para o banco de dados, me pesquisa pelo um prazo, uma janela de 1 ano, para a maturidade de 1 ano. Eu quero saber como se comportou a vol de todos esses ativos e do índice Bovespa numa janela de 1 ano. Então estou pesquisando da data de 5/12 de 2025 a 5/12 de 2024, né, aproximadamente esse range de data, e no qual eu peguei 250 informações. Então vamos começar analisando o At The Money observado em YouTube.
ele está valendo 19,89%, percentil de 14%. Temos aqui a vol nessa coluninha verde. Então a gente percebe que está no primeiro quartil, muito abaixo aqui da moda, que a moda é o roxinho, a média e mediana é o amarelinho aqui, está muito abaixo, então está uma vol barata, a vol de YouTube está barata. Assim como a vol de Sabesp, assim como a vol de VEG, assim como praticamente todas as vols dos single names estão nominalmente baratas. Para nossa surpresa, a vol do Ibov, ela está, em termos de percentil, cara, tá? Então a gente está vendo aqui a vol do Ibov a 16,92% é the money, o que nominalmente é menor que todas, certo? Mas em termos de percentil, ela está de fato elevada, porque essa distribuição, a menor vol histórica observada de Ibov é 14,50, a maior é 19,47. A maior vol observada do Ibov é menor do que a menor vol observada aqui. Não, 17 aqui é BBS3, mas YouTube bateu 20%. Então a gente vê que a vol do Ibov, o máximo dela, tirando o BBSE, é muito abaixo do low de todas, tá certo? E a vol do Ibov subiu recentemente, tá? Porque de fato o Ibov, se a gente for ver o gráfico do papel no último ano, né, a gente vê que recentemente ele entrou com uma tendência de alta muito forte, e essa tendência de alta observada aqui no próprio Ibov fez com que a frequência que estava muito próximo dos seus lows históricos, desse uma puxada em termos de percentil, né? O que, em tese, nós estamos comprando o RED por beta com o Ibov no percentil muito alto, mas nominalmente muito baixo. Então eu chamo isso de um falso positivo. Ele é positivo porque a vol de Ibov ela é de longe muito mais barata que todas as demais, mas ele é um negativo porque, dado uma janela de um ano, a gente está pagando uma vol mais alta, mas não é muita coisa. A diferença para moda e para média é 1,13 e 1,12. Não é muita coisa, tá certo? Então, a gente está comprando uma vol nominalmente barata, em percentil mais cara, mas a diferença entre a moda e a média é tão pequena que eu continuo achando aqui esses níveis aqui bem atrativos, né? Esses estudos aqui de percentil, eles são muito úteis para saber o que está caro e o que está barato, porque a gente consegue olhar diariamente a vol de todos os ativos e depois a gente pesquisa para um range de prazo, certo? Então, portanto, o que a gente conclui é os single names estão praticamente todos muito baratos, mas os números nominais são mais elevados pela natureza dos single names, e o Ibov ele tem a sua taxa do the money mais baixa do que todos, mas em termos de percentil ele é de longe o mais alto. Perfeito? Então aqui é só para a gente complementar um pouquinho do que a gente está analisando. Perfeito? Então, Arruda, o que você acha aqui desses números? Não, perfeito. Acho que isso fecha bem tudo que a gente tem falado, né? Acho que existe naturalmente esse FOMO, como a gente comentou inicialmente. Talvez essa foi a máxima histórica da Bolsa menos comemorada. Então a gente sabe que tem muito investidor querendo alocar, né? Tem muita gente querendo diversificar a sua carteira. A gente sabe que pode começar uma queda de juros, então talvez essa atratividade da renda fixa que estava tão favorável comece a diminuir. A gente tem visto também de alguns produtos que tinham isenções fiscais que estão começando a ser revistos. Então a gente sabe que naturalmente existe um movimento que pode ir para a Bolsa, mas de novo, Bolsa na máxima histórica, numa véspera de uma eleição, é sempre importante uma proteção. Então acho que dessa maneira a gente consegue investir em boas empresas, tentar aproveitar esse momento de mercado favorável, mas com o seguro, se aquilo que a gente não quer que aconteça, né, que seria uma desvalorização do nosso portfólio, a gente está redeado, está seguro e poder investir aí tranquilo, né? Que não pode ser um drama o investimento, né? Tem que ser algo saudável, equilibrado, que a gente sinta os benefícios e não fique sentindo mais um tipo de estresse na nossa vida. Então acho que o hedge serve exatamente para a gente poder tirar esse risco. Legal, acho que ficou extremamente claro. Acho que temos uma oportunidade, né, de fazer uma proteção barata. De novo, a gente sabe que existe um FOMO natural, né, a bolsa na máxima histórica, e como a gente disse, talvez a máxima histórica menos comemorada. A gente sabe que muitos gestores não pegaram essa alta,
Muitos investidores, pessoas físicas, não pegaram essa alta, né? Talvez a renda fixa tenha sido aí a grande estrela que estava num patamar muito alto, que naturalmente tinha muito dinheiro alocado lá, então talvez essa alta não foi tão comemorada, mas a gente sabe que todo esse dinheiro está incomodado, querendo também aproveitar e poder ter esses retornos que a Bolsa tem entregue. Então a gente sabe que naturalmente esse dinheiro pode migrar. No entanto, por mais que existam valuations atrativos, a gente sabe que a Bolsa ela está num momento crítico, que é um momento pré-eleição. Então, acho que poder investir, sim, nessas boas empresas, mas com a segurança de que se o inesperado acontecer, que seria uma desvalorização do nosso portfólio, a gente não vai ser tão penalizado, a gente tem o seguro ali, a gente pode estar protegido. Então, acho que é sensacional para esse momento você ter exposição em bolsa com tranquilidade. Flori, muito obrigado por essa explicação, ficou extremamente claro e acho que dá uma segurança aí para quem talvez não tenha esse cultura de investir em bolsa, mas que quer começar talvez nesse patamar que a gente sabe também que é sempre desconfortável, né? Por mais que a gente não queira ficar de fora, você nunca quer também estar pagando o maior preço e depois ficar registrado lá na velhinha do gráfico o preço que você pagou com uma máxima histórica, né? Acho que desse tipo de estratégia essa preocupação não existe, né? Perfeito, Arruda. Vou só mostrar aqui uma analogia. Eu peguei o nosso amigo ChatGPT, né, e perguntei para ele: ChatGPT, quanto que custa o seguro médio de um automóvel no Brasil? Né? E ele me respondeu: entre 5 e 10% do valor do veículo. Né? Então eu fiz aqui uma analogia. Qual a analogia? Vamos imaginar que o nosso seguro vai custar a média do mercado, 7,5%. Então, o seguro de um carro custa 7,5% do valor de face. O seguro pelo Red e por Beta para um ano custa R$ 2,93. Ou seja, 39% de um seguro do carro. Já o Red pela carteira, comprando as puts individuais, vai custar 71% do seguro de um carro. Se a gente alongar para 2 anos, essa analogia vai ficar muito mais atrativa, porque o seguro do carro vai para 15%, seguindo a regra da média do mercado, né? Só que o seguro da bolsa foi para quanto? 3,11%. Portanto, a gente saiu de 40% para 20%, né? E a carteira recomendada foi para 6,14% e agora virou 40% do valor de um seguro de um carro. Portanto, um ano que nós vamos ter uma eleição que vai ser muito polarizada e vai definir se a bolsa vai subir muito ou vai cair muito. E as probabilidades hoje são de 50%. Então, portanto, dada a probabilidade de 50%, o que é mais provável? Você dá um PT no teu carro ou a bolsa dá um capote? E, portanto, se a probabilidade é da bolsa dar um capote dado as pesquisas eleitorais, o custo de você fazer o hedge ser 20% do valor de um seguro de um carro para 2 anos, torna isso uma oportunidade de fato para ser entrada. Então, portanto, é o seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer, quem viver, verá, né? E, portanto, é interessante estar alocado em bolsa, mas nas máximas históricas, com evento binário, a recomendação é: vamos fazer um seguro, porque de fato ele é barato, certo? E para finalizar aqui, nós deixamos 2 lâminas prontas apresentando a operação, certo? Mostrando aqui o que acontece nos cenários, né? E, portanto, aqui a nossa recomendação é: se você gostou dessa operação e você achou essa operação interessante, a lâmina é para 1 ano e a lâmina é para 2 anos, certo? A minha recomendação é: procure a sua corretora no qual você tem conta e faça o cálculo do hedge por beta e adquira isso antes da virada do ano, porque a gente conserta o telhado quando tá sol, né? E a gente não vai ser difícil, vai ser muito caro e custoso consertar o telhado no meio de uma tempestade. Dá para deixar virar o ano, até porque debate eleitoral de verdade vai acontecer mais para abril, né? Mas a gente sabe que finalzinho do ano dá aquela puxada, por que não próximo no final do ano já trava a carteira, já sai com uma carteira interessante para 2026. Certo? Então, a gente termina esse call tático por aqui, né? Sendo essa uma recomendação clássica de final de ano, principalmente no mercado aonde o Ibovespa, que é o principal índice que mede a Bolsa Brasileira, se encontra nas máximas históricas. Então, janeiro, a gente vai trazer outro call tático com uma outra estrutura, no qual a gente vai buscar trazer para vocês uma nova oportunidade de
investimento. Então o que a gente propõe é investir o dinheiro de uma forma inteligente e este é o propósito do Call Tático. Então, até janeiro de 2026.